Bom dia, meus queridos. Hoje, segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021. Lembra que na semana passada, na sexta-feira, eu falei que na segunda nós íamos iniciar o nosso projeto, O projeto Aprender Valor, Lembra que a gente foi na escola, fez duas provas, uma de português, uma de matemática. Lembra isso? Que aí depois, no dia das crianças, vocês foram pegar o material e ela foi dentro do saquinho com o kit de material? Pois bem, então hoje a gente começa a trabalhar essa apostila, tá bom? E nós vamos trabalhar a questão 1, 2, 3 e 4, essas 4 páginas. Essa é a capa do projeto, tá? Para aqueles que ainda não viram, não estão sabendo qual é. Quem não pegou, ainda dá tempo de pegar na escola. Eu tô falando desde a semana passada para ir pegar essa apostila, que essa semana nós vamos começar a trabalhar esse assunto, esse conteúdo. Aprender valor. O que é, professor, aprender valor? Qual é o objetivo? O que isso tem a ver com escola, com educação? Gente, Aprender Valor ele é um programa de educação financeira destinado nas escolas públicas de ensino fundamental. Esse é um programa que foi desenvolvido pelo Ministério, da Justiça e Segurança Pública, também com o Banco Central, com os recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o nome dele é Aprender Valor. Mas qual é o objetivo, professora, disso, O objetivo disso, gente, é para vocês aprenderem, vocês desenvolverem a habilidade de compreensão, de preparação para a vida financeira de vocês, tá? Vocês aprenderem o que fazer, como se comportar diante do mercado, Porque tem pessoas que fazem pega todo o dinheiro que tem, compra, nem precisa disso tudo, mas tem o hábito de comprar, e aqueles que não têm dinheiro se endividam comprando também. Então, a educação financeira, ela é para você te dar um norte, te dar uma orientação, que você aprenda a ver as coisas, a compreender e enxergar as coisas de outro modo, tá bom? Então, vamos lá. Nossa primeira aula, nós vamos falar do dinheiro, seu uso no dia a dia. É a primeira atividade, ela foi preparada que você tenha a oportunidade de retomar alguns conhecimentos estudados em língua portuguesa em relação ao tema da educação financeira. Você já tinha estudado ouviu falar sobre educação financeira? Aquele dia eu falei dentro de sala de aula. Ficou curioso? Esse material vai ajudar, tá bom? Gente, olha, os textos são grandes e eu não vou lê-los inteiro. Por quê? Porque se eu for ler inteiro, vai ficar um vídeo muito longo e vai ser preciso cortar um monte de vezes. Tem gente que não está assistindo os vídeos, tá? Então, eu vou começar a leitura, vocês vão parar o vídeo, vão fazer a leitura sozinho. Em seguida, vão fazendo, grifando, observando os pontos interessantes para poder resolver a atividade. Não vai chegar lá na atividade e responder tudo sem tu ler o texto, porque eu vou saber que tu não leu. Tem menino, por exemplo, nas provas que a gente foi corrigir, que o menino nem leu os textos que estavam na prova e marcou qualquer coisa e aí já viu o resultado, tá bom? Então, vamos lá. O que é dinheiro para você? Ah, professora, dinheiro é aquele papelzinho que a gente compra as coisas. Só isso? Para que serve o dinheiro? Ah, para adquirir bens, consumo, O dinheiro sempre existiu? Será que sempre existiu essa cédula em dinheiro em espécie, como a gente está acostumado a ver? Você imagina como e por que o dinheiro surgiu? Por que foi que ele surgiu? Qual foi a necessidade desse dinheiro aparecer? Qual foi a necessidade da humanidade criar essa moeda de troca? Tá bom? Vamos lá para o nosso textinho. Texto 1. A origem do dinheiro. Eu vou iniciar a leitura, depois eu vou pausar e você vai fazer essa leitura sozinho, tá bom, gente? A história da civilização nos conta que o homem primitivo, quando eu falo em homem primitivo, eu tô falando de quê? Da primeira espécie humana, Então, eu vou pegar aqui, ó. Homem primitivo. Opa, cadê? Aqui, homem primitivo. Quem era o homem primitivo? Eram os primeiros homens, Primeiras espécies, Aí você vai fazendo as anotações.
E aí, o que ele buscava? Ele procurava se defender do frio e da fome. E o que ele fazia para se proteger do frio e da fome? Se abrigava em cavernas, né? E se alimentava de frutos silvestres ou do que conseguia obter da caça e da pesca. Ao longo dos séculos, com o desenvolvimento da inteligência, o que aconteceu? Ele passou, a espécie humana, a sentir a necessidade de maior conforto e de preparar no seu semelhante, de reparar no seu semelhante, assim como a concorrência das necessidades individuais surgiram as trocas. Olha só, aí a gente já volta naquela parte em quando o homem primitivo, ele deixou de ser nômade e virou sedentário, né? A gente não consegue remeter a isso, porque até enquanto ele só vivia do que ele comia, do que ele caçava, do que ele pescava, acabou ali e eles iam para outro lugar. Eles não precisavam fazer o quê? Acumular bens, que naquela época acúmulo de bens não era dinheiro, mas sim era animais, né? Ser domesticados, se organizando em sociedade. Não foi isso que o homem fez? Pois bem. Esse sistema de troca direta, ou seja, direta entre um e outro, durou por vários séculos e deu origem ao surgimento de vocábulos como salário, pagamento feito através de certa quantidade de sal, pecúnia, do latim pecus, que significa rebanho, gado ou peculium, relativo ao gado miúdo, como ovelha ou cabrito. As primeiras moedas, tal como conhecemos hoje, peças representando valores, geralmente em metal, surgiram na Lídia, atual Turquia, no século 7 a.C. As características que se desejavam ressaltar eram transportadas as peças através da pancada de um objeto pesado, martelo, né? Em primitivos cunhos, que foi o surgimento da cunhagem. O martelo, onde os signos monetários eram valorizados, também pela nobreza dos metais empregados, como o ouro e a prata. Ok? Olha só, esse sistema, né, de troca, por exemplo, eles começaram a se organizar em sociedade, ele passou a ser sedentário, né? Então, digamos que um determinado grupo social criava ovelhas, né? E aí o outro determinado grupo criava galinhas, né? Um tinha ovelha, o outro tinha galinha. Então, como não existia dinheiro, não existia moeda, papel para fazer a troca, o carinha que tinha lá ovelha, pegava a ovelha, chegava lá no vizinho da outra sociedade e dizia assim, eu quero 2 galinhas. Ah, mas como é que tu tá me dando, tu quer 2 galinhas, tu só tá me dando a ovelha? Ah, por causa do tamanho, né? Que a ovelha é maior, a galinha é menor. Imagina que era assim que as coisas funcionavam, pela troca, tá? Aí depois, com um bom tempo, aí começou a surgir os pagamentos, faziam de sal, né? No caso aí, quando ele fala de sal, milho, o gado. E depois de muito tempo foi que começou a surgir as moedas. A gente pode até pensar que quando o homem começou a desenvolver o metal, né? Ele começou também a achar que deveriam ser representados valores, tá bom? E onde foi que surgiu as primeiras moedas de metal? Onde foi que surgiu primeiramente? Na Lídia, né? E aonde é hoje? Na Turquia. E em que século isso aconteceu? No século 7. E quais eram as características, né, que eles apresentam? Através da pancada, ou seja, eles pegavam o martelo, eles batiam no metal e aí os primitivos cunhos, né, ficavam aquelas marcas, aquelas grafias, a gente pode dizer até assim, aquelas marcas que determinavam o valor daquela moeda, que eram feitas em ouro ou prata, tá? Não era qualquer metal não, ouro ou prata. E quem era que mais tinha isso? Os nobres, né, a nobreza. E agora você faz sua leitura sozinho, tá bom? Depois de você fazer a leitura, você vai responder as questões. Aí você vai passar para o texto número 2, o ritual de contação, né?
Às vezes era um momento da família, às vezes era nas férias. A gente ia para a casa de algum tio, juntava todo mundo para contar e ouvir histórias em volta do fogão a lenha. Eram histórias de assombração, de dar medo. Era uma delícia. Menina adora história. Fiz a coleção Baú de História, inspirada nesses momentos. Era tão legal ouvir que deu vontade também de contar do meu jeito. Então, escrevi um monte e tem milhões de outras histórias que eu gostaria de contar. Olha lá, esse texto 2, Ritual de Contação. Que tipo de texto é esse? É um texto informativo também? Será? Também, né? Ele está informando como foi que surgiu, né, o interesse de uma determinada autora de fazer esses livros, de também contar a história do seu modo, ao seu modo, do seu jeito, né? E aí ele está falando que a menina adora a história, e aí ela fez uma coleção. Para conhecer o relato de Sônia Junqueira. Quem era Sônia Junqueira? A moça que está contando esse relato, a moça que está dizendo que ouvia a história num grupo, no momento de família, e que a partir daí ela começou a ter ideias e queria contar a história do seu próprio jeito. Então também é um texto informativo. A árvore do dinheiro, olha só. Minha mãe nunca compra tudo que eu quero. É uma coisa que cada vez e de vez em quando. Então eu tive uma ideia. Vou dar um jeito de ganhar muito dinheiro. E aí eu compro as minhas coisas. Se a gente planta sementes, elas brotam, ok? Crescem e viram árvores. E as árvores dão flores e frutos, não é mesmo? Pois vou plantar moedas e ter uma árvore de dinheiro. Pronto, resolvi meu problema, não é isso? Tirei uma moeda do meu porquinho e corri para o quintal. Vi uma plantinha nascendo no canteiro e pensei, minhas sementes de dinheiro vão crescer e nascer aqui. E plantei as moedas bem no pé da plantinha. Afofei a terra, reguei, cuidei. E enquanto minha arvorezinha crescia, eu pensava em tudo que eu queria comprar. Uma bola, um videogame, uma bike, livros e muitos outros. Gente, olha só, vamos prestar bem atenção aqui. Qual foi o motivo, né, que fez com que a criatura aí pensasse que podia plantar uma árvore de dinheiro? O que foi que deu a ela essa ideia? Muito bem, a vontade de comprar as coisas. E o que acontecia? Por que ela desenvolveu essa vontade? Porque a mãe dela nunca comprava o que ela queria. Então eu posso dizer que isso, né, o fato da mãe dela não comprar o que ela queria, que é o meu gerador do meu conflito, fez com que ela fez o quê? Que ela plantasse a árvore de dinheiro. Ela criou essa ideia. Então, o fato dela plantar a árvore foi uma consequência, não foi? Do fato da mãe dela não dar o que ela queria. E aí, foi ou não foi? Foi, claro que foi. E aí, o que a garotinha fez? Ela observou aonde tinha um melhor lugarzinho, plantou e cuidou das sementes. E enquanto essa árvore não nascia, o que ela fazia? Ela ficava o quê? Planejando, né? Ela planejava como que ela ia gastar esse montão de dinheiro dessa árvore que ela plantou. E o que ela ia fazer? Ela ia comprar bola, videogame, livros e muitas outras coisas. Todo dia eu chegava da escola e corria para o meu quintal. Opa, vou botar aqui. Todos os dias, né? Ela corria para o quintal, remexia a terra, arrancava matinhos e esperava, pensando em tudo que ia comprar com aquele monte de dinheiro só meu. O tempo foi passando, a arvorezinha ia crescendo forte e bonita, e eu também. Minha mãe sempre falava isso quando via minhas roupas ficando curtas, apertadas, meu pé não cabendo mais no tênis. Um dia, logo cedo, uma alegria, minha árvore estava toda florida, rodeada de borboletas e beija-flores. Quando as árvores dão flores, logo vêm os frutos, meu pai falou. Fiquei animada. Os frutos da minha árvore iam se tornar moedas, notas de moeda, muitos e muitos frutos. Um tempo depois, no lugar das flores, nasceu umas bolotinhas verdes duras,
Achei esquisito, mas continuei cuidando da minha árvore. Regando, arrancando mato, conversando com ela como fazia sempre. As bolinhas cresceram, engordaram, começaram a amarelar e descobri que a minha árvore era uma laranjeira. Fiquei meio assim, mas entendi o que a minha mãe sempre dizia. Quando eu pedia para ela comprar, dinheiro não nasce em árvore. Aí eu tive a ideia. Minha irmã e eu colhíamos as laranjas e vendemos todas. Quer saber? Deu um tanto de dinheiro e eu até comprei um skate e fiquei muito contente. Olha lá, qual foi o aprendizado que o garotinho tirou disso tudo? Dar valor, não foi? Dar valor ao dinheiro, porque dinheiro não nasce em árvores. Nunca se nasceu, nunca vai nascer, nunca nascerá, não é mesmo? Então você faça a leitura de novo do texto e responda as suas atividades, tá bom? Amanhã a gente volta novamente com outras atividadezinhas desse nosso projeto, tá? E aí, não esqueça de enviar os registros, gente, porque os registros são importantíssimos, tá bom? Que eles somam junto com as suas atividades diárias, eu somo todas as suas atividades diárias com as suas avaliações, tá? E até logo!